Quem é que nunca olhou para uma planta de um edifício e sentiu que estava a tentar decifrar um código secreto? Pois bem, essa sensação está assim tão longe da verdade. Hoje vamos mergulhar nesta linguagem visual, a simbologia que dá vida aos projetos de especialidades. E para começar, que tal um pequeno desafio? O que é que estes símbolos que estão agora a aparecer representam? Alguma ideia? Vamos lá ver este primeiro. À primeira vista parece um pequeno esquema, certo? Mas o que é que significa na realidade? Bom, este é o símbolo para um dispositivo de derivação de telecomunicações. E se parece confuso, é porque esta linguagem tem as suas próprias regras. E que tal este? Dois triângulos, uma linha no meio. Parece bastante simples, mas representa uma coisa muito específica. Uma válvula de seccionamento de água com uma tomada de pressão. A cada símbolo a coisa vai se tornando mais interessante. E por fim, este último, que até parece um portão em miniatura. Isto representa uma válvula de gás. Olhem, assim isolados não passam de desenhos abstratos, mas dentro de um projeto, cada um deles tem um significado que é absolutamente vital. Ok, mas por que toda esta linguagem secreta? Por que é que é assim tão necessária? Bem, tentem imaginar o caos que seria descrever cada componente de um edifício só com palavras. As plantas seriam ilegíveis, um caos de texto e, pior ainda, um perigo se fossem mal interpretadas. A solução para isto tudo é a uniformização. Como a fonte original nos diz, e passo a citar, a generalização deste código uniformizado facilita a leitura, evitando assim conflitos relacionados com a interpretação dos dados. É isto que garante que um engenheiro em Lisboa e um técnico no Porto olham para o mesmo símbolo e veem exatamente a mesma coisa. É a base de tudo. Então, vamos a isso? Vamos começar a descodificar esta linguagem e o nosso primeiro capítulo vai ser a especialidade de águas. Vamos lá seguir o fluxo da informação. Num sistema de águas, a palavra de ordem é controlo. É preciso controlar o fluxo para tudo, desde fechar a água para fazer uma reparação até garantir que a pressão está certinha. E claro, há símbolos para tudo isso. E aqui está um exemplo perfeito de como um pequeno detalhe muda absolutamente tudo. À esquerda, temos uma válvula de seccionamento simples. Serve para abrir ou fechar o fluxo. À direita, com aquele tracinho extra, passa a ser uma válvula com tomada de pressão, que já permite também medir a pressão da água. Um pequeno traço no papel, uma diferença brutal na função. Continuando a nossa viagem pela tubagem, encontramos este símbolo que representa um filtro. É um componente essencial para garantir que a água que nos chega à casa está limpa, sem impurezas. Um pequeno símbolo para um trabalho tão importante. E como é que sabemos a água que gastamos? Pois bem, é para isso que serve este símbolo. Os dois círculos representam o contador, e a sua localização numa planta é sempre um ponto crucial, tanto para nós como para a empresa que fornece a água. Muito bem, deixamos a água para trás e mergulhamos agora de cabeça no mundo digital. Vamos ver como é que esta linguagem se aplica às telecomunicações, às redes, que hoje em dia nos ligam a tudo e a todos. E olhem que curioso, no mundo das telecomunicações, a linguagem começa antes mesmo dos símbolos, com uma autêntica sopa de letras de acrónimos. ETT, por exemplo, refere-se às infraestruturas dentro dos edifícios. Já o ITUR aplica-se a urbanizações inteiras. Conhecer estes termos é o primeiro passo para conseguir ler o projeto. Bem, mas como é que esta terminologia toda se traduz, visualmente, para uma planta de arquitetura? Lembram-se deste símbolo, logo do início? É um dispositivo de derivação, ou DDS. Pensem nele como um carteiro. A função dele é receber o sinal principal e depois distribuí-lo pelos diferentes pontos, como se fossem as várias divisões de uma casa. E para onde é que ele distribui o sinal? Para aqui. Este é o símbolo da nossa bem conhecida tomada RJ45, aquele ponto na parede onde ligamos o computador ou o router. É, no fundo, o destino final da informação na infraestrutura de um edifício. E agora mudamos de especialidade para algo bem mais sensível, o gás. Aqui, a clareza da linguagem não é uma questão de conveniência, é uma questão de segurança absoluta. Um símbolo mal interpretado não atrasa só a obra, pode mesmo custar vidas. Tal como vimos na água, as válvulas são absolutamente cruciais. Este símbolo indica um ponto onde o fluxo de gás pode e deve ser cortado. Numa emergência, saber onde estão estas válvulas é a diferença entre um grande susto e uma tragédia. E mais uma vez, tal como na água, este símbolo representa um medidor de gás, o ponto que registra o consumo. A sua localização é sempre planeada de forma muito estratégica, a pensar na segurança e, claro, na facilidade de acesso. Já vimos símbolos de água, de telecomunicações e de gás. São três áreas completamente distintas, mas todas elas unidas por um princípio que é fundamental: a uniformização. É ela a chave para que tudo isto funcione em perfeita harmonia.
Mas afinal, por que é que esta linguagem universal é tão, mas tão crucial? O que é que a torna tão importante? Bem, a resposta resume-se a 3 pilares. Primeiro, clareza. Todos leem a mesma palavra e entendem a mesma coisa, sem espaço para dúvidas. Segundo, segurança. Em sistemas como o do gás, já vimos que uma interpretação errada pode ser catastrófica, e a uniformização reduz esse risco ao mínimo. E terceiro, comunicação universal. Permite que equipas diferentes, de especialidades e empresas diferentes, colaborem num projeto de forma eficiente e sem erros. Como vimos, estes símbolos são muito mais do que simples desenhos. São, na verdade, a gramática da construção moderna. Da próxima vez que olharem para uma planta técnica, talvez já não vejam um código indecifrável, mas sim a história de como um edifício ganha vida. Agora que conhecemos os fundamentos desta linguagem, que novas descobertas podemos fazer?